Amados e amadas de Deus, aqui nos encontramos no nosso programa Cuidados para Acalmar a Alma. Hoje, dia 24 de abril, domingo, dia do Senhor. Dia de nos colocarmos na presença deste Deus maravilhoso que nos ama. Dia de agradecer, né? Senhor, obrigado pela semana que nos destes. Senhor, obrigado por tudo que tem feito em nosso favor. Então, que você possa ir à Santa Missa, né? Isso é muito importante. Nós entendermos que a missa é um momento de maior intimidade que nós podemos ter com Deus, né? A missa é um momento de maior intimidade. Padre, mas eu posso fazer minha oração em casa? Pode e deve. Padre, ela substitui a Santa Missa? Não, ela não substitui a Santa Missa, porque a missa é um momento onde Jesus ele te alimenta com a palavra, mas ele te alimenta também com o corpo, né, e sangue de Cristo. Então, nada substitui isso, né? Você tem ali uma parte, né, de vivência com Deus, mas é como se você pudesse ligar, mas a Santa Missa não, você não liga, você vai e visita. Então fica aí o nosso convite para você, vá na sua comunidade. O padre sempre bate nessa tecla. Domingo é dia de ir à missa. Domingo é dia de ir à missa. Temos também nossa missa no canal. Ela começa às 17h30. Fica também o convite para que você possa de casa também ou presencialmente rezar conosco. A nossa capela é a Capela Santa Paulina, que fica no alojamento ali ao lado do Hospital de Amor, tá bom? Vamos lá. Segundo domingo da Páscoa. O evangelho de hoje é de São João, capítulo 20, versículos de 19 a 31. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos." Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: "Vimos o Senhor." Mas Tomé disse-lhes: "Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei." 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente, reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Depois disse a Tomé: "Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel." Tomé respondeu: "Meu Senhor e meu Deus." Jesus lhe disse: "Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram, sem terem me visto." Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, a liturgia deste domingo é belíssima, onde no Salmo responsorial nós somos convidados a dar graças ao Senhor porque Ele é bom. É um momento de agradecer a este Deus que é bom, de reconhecer a bondade de Deus. Isso se faz sempre importante na nossa vida. Às vezes nós temos um compromisso sempre de pedir, 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 mas pouco
de agradecer. Quando nós pegamos, né, a primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, estamos vendo que, né, Jesus, ele foi morto, mas os discípulos dão continuidade nessa missão, né? E ali, por causa do testemunho dos apóstolos, por causa das pregações, dos milagres que estavam acontecendo, a multidão, né, crescia sempre mais o número dos que aderiam ao Senhor pela fé. Era uma multidão de homens e mulheres e eles chegavam a levar, né, os doentes em camas e macas até as praças para que a sombra de Pedro pudesse tocá-los, né? Então, os apóstolos dão continuidade à missão de Jesus. Isso é muito importante, nós entendermos que somos continuadores. Não somos uma igreja que vive algo que aconteceu há 2000 anos. Nós somos uma igreja que vive algo que acontece a cada dia, né? A cada segundo. Nesse instante, pessoas estão sendo curadas, nesse instante, pessoas estão sendo libertadas, pessoas estão sendo amparadas, porque Deus, ele age no agora. Deus, ele age no agora. E é por isso que nós, né, somos, né, seguidores de Jesus Cristo. Quando nós pegamos, né, a segunda leitura do Apocalipse de São João, nós vamos ser introduzidos nessa experiência mística, né, que São João vai fazer da Jerusalém celeste, né? E aqui mostra esse momento que ele enxerga um como filho do homem, né? E ele está vestido com uma túnica branca, com uma faixa de ouro em volta do peito, e ele tem a missão ali, né, de escrever o que ele está vendo para nos contar, né? Então mostra essa realidade do céu. E aí a gente vai para o Evangelho, né? Ontem a palavra dizia que não era só Tomé que não acreditou no primeiro momento, mas hoje a palavra ela tem muitos detalhes que vale a pena a gente, né, colocar a atenção. Né? Nós temos então o primeiro dia da semana ao anoitecer, então nós estamos falando do domingo, e é por isso que a igreja ela aguarda o domingo. Né? Por que a igreja aguarda o domingo? O Antigo Testamento apresenta o sábado, padre, porque o domingo foi o dia da ressurreição de Jesus. Então, o domingo, né, passa a ser, né, o dia do Senhor. Então aqui, num domingo, os discípulos estavam, né, com medo, estavam num lugar, né, com as portas fechadas. E o que acontece? Jesus, ele entra e coloca no meio deles. O que ele diz? A paz esteja convosco, né? Depois dessas, ele mostra as mãos e o lado, ou seja, ó, sou eu, né? Sou eu. Não assustem, não tenham medo, né? Os discípulos se alegraram por verem que era Jesus e vai dizer de novo. Jesus vai dizer de novo, a paz esteja convosco. Preste bem atenção. Primeiro ele nos dá a paz. Eles estavam com medo. Estavam com portas fechadas e Jesus consegue entrar. Nada mais impede esse Jesus de entrar. Só que aí depois ele diz, né? Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Ou seja, é para sair daqui desse lugar e é para ir para a rua, né? É para perder esse medo e para ter coragem de ir lá nas ruas e falar, eu envio, eu não tive medo, eu tive coragem, né? Eu corri risco de ser jogado do alto do monte, de ser apedrejado, mas eu estava ali no meio do povo anunciando porque o Pai me enviou. Né? Olha que bonito, né? Então ele fala, ó, vão para a rua, para de ter medo. Quem é de Deus não tem medo, né? E aí ele fala, e aí o que ele faz? Depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. Né? E é tão interessante porque nos faz, né, menção também ao sopro de Deus nas narinas de Adão, o sopro da vida, o ruá, o Espírito. Né? Nós vamos, né,
mas nós não vamos sós, nós vamos movidos pelo Espírito Santo. Se eu tenho essa certeza que o Espírito Santo me move, eu não preciso ter medo, né? Eu sou encorajado a fazer a vontade de Deus. E aí, então, ele vai dizer, a quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados, e a quem não os perdoardes, eles serão retidos. Os discípulos não são aqueles que estão para julgar e condenar. A missão é acolher, perdoar e salvar. Jesus, ele fez isso. Então, nós somos continuadores desta missão, de conceder às pessoas uma nova chance, né? Porém, assim, mas padre, ele não fala quem não os perdoardes. Quem não tem perdão é quem não tem arrependimento. É quem não se arrepende. Deus, ele perdoa, mas se eu não tenho arrependimento, não tem como ter perdão. Tá. Acontece que naquele dia Tomé não estava presente. E preste bem atenção. O padre já dizia, a missa é o encontro do Senhor, a missa de domingo é a missa de preceito, guardar domingos e festas, ou seja, eu preciso ir. E ali a gente tem então domingo os discípulos reunidos, né? É como se estivesse celebrando a primeira missa e Jesus se faz presente. Mas faltou alguém, faltou Tomé, como se Tomé não tivesse ido na primeira missa. E vão falar para Tomé, Tomé, você não viu o Senhor, você não foi na missa. E ele vai falar, não, eu não acredito que ele apareceu. Eu só acredito vendo. Eu tenho que ver para crer, né? O famoso dito, né? É igual São Tomé, tem que ver para crer. Sim, 8 dias depois, né? Nós estamos ali no domingo. O que acontece? Tomé estava com eles, as portas estavam fechadas do mesmo jeito. Jesus entra e diz, a paz esteja convosco, né? E vira para Tomé e fala, põe o teu dedo aqui, olha as minhas mãos, né? E não sejas incrédulo, mas fiel. E aqui não é momento da gente julgar Tomé, mas é a gente poder pensar nas nossas incredulidades. Quantas pessoas estão na missa, o padre levanta, né, a hóstia consagrada, o cálice, e fala aqui é o corpo de Cristo, que é o sangue de Cristo, e a pessoa está incrédula. Ela não tem fé, ela não consegue ter fé. E Deus, né, o próprio Cristo está falando, né, olha, não sejas incrédulo, mas fiel. Naquele momento Tomé diz, meu Senhor e meu Deus. Né? Mas aí, né, Jesus vai dizer para Tomé, olha, você acreditou porque você viu, bem-aventurados os que creram sem terem visto. E aí ele fala isso para cada um de nós, porque o padre, quando levanta a hóstia e o cálice, o padre não está, ali não tem a imagem perfeita, a imagem de Jesus, mas eu vejo pela fé. Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Né? A grande alegria para nós é ter a certeza que Jesus se manifesta na Santa Missa, né? Mesmo sem ter visto a figura, a imagem dele ali. Que você seja esse bem-aventurado a cada dia, que consegue enxergar com os olhos da fé o próprio Cristo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.